Há algo que ninguém te disse com clareza, e hoje você precisa ouvir. O que está acontecendo na sua vida não é só azar. Não é apenas o resultado de decisões erradas. Existe algo mais profundo operando nas sombras, algo que tem apertado a sua provisão, bloqueado as suas portas e colocado um peso invisível sobre os seus ombros. E hoje, em nome de Jesus, isso vai mudar. Senhor, te apresento cada pessoa que está ouvindo essa oração agora mesmo. Eu os vejo mesmo sem poder vê-los. Sei que há quem esteja com dívidas que não fecham, contas que se acumulam, meses que terminam antes do dinheiro. Há quem tenha tentado de tudo, trabalhado, lutado com todas as forças, e mesmo assim, sente que algo invisível rouba o que lhe pertence. Pai, Tu os conheces pelo nome. Tu sabes exatamente o que cada um está carregando hoje. Tua palavra no Salmo 37 diz: confia no Senhor e pratica o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Senhor, hoje nos deleitamos em Ti, não nas circunstâncias, não no que vemos com os olhos, mas em Ti, porque Tu és o Deus que provê, o Deus que restaura, o Deus que não abandona os seus filhos no meio da necessidade. Declaro neste momento que cada ouvido que está escutando essa oração está sendo tocado pelo Espírito Santo. Que algo sobrenatural começa a se mover agora mesmo no teu lar, na tua economia, na tua família. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é apenas uma promessa antiga escrita num livro. É uma declaração viva, ativa e poderosa para a sua vida hoje, neste exato momento. Se você está escutando isso de dentro da sua casa, do seu quarto, do seu trabalho, quero que saiba: Deus não te mandou para esse vídeo por acaso. Não existem coincidências no reino de Deus. Você foi guiado até aqui porque existe uma palavra específica para você hoje. Uma palavra que vai romper a corrente. Uma palavra que vai abrir a porta que estava fechada. Pai, em nome de Jesus, declaramos que o espírito de escassez não tem lugar na vida de quem está orando agora mesmo. Que cada dívida, cada pressão financeira, cada carga que roubou o sono e a paz, seja apresentada hoje diante do teu trono de graça. Porque tu disseste em Filipenses 4:19 que supririas tudo o que nos falta segundo as tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. Senhor, isso inclui as dívidas, inclui o aluguel, inclui a conta do mês, inclui a necessidade que hoje pesa no coração de quem está orando. Não viemos com palavras perfeitas, viemos com fé. E a fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Isso foi dito pelo próprio Jesus em Mateus 17:20, e a sua palavra não falha. Hoje plantamos essa semente de fé. Hoje a regamos com essa oração. E cremos que a colheita de milagres está chegando. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu sei que há alguém ouvindo isso agora que está no seu limite. Que já não tem mais lágrimas de tanto chorar. Que já orou tanto que parece que o céu está fechado. Eu quero te dizer uma coisa com todo o amor que existe. O céu não está fechado para você. Deus não está dormindo. Ele viu cada noite insone. Ele contou cada lágrima. E o Salmo 56:8 diz que Ele guarda as nossas lágrimas no seu frasco. Nenhuma delas foi desperdiçada. Nenhuma delas foi ignorada. Cada uma delas foi registrada no céu. E Deus vai responder. Não no tempo que achamos que deveria ser, mas no tempo perfeito dele que nunca chega tarde. Senhor, há algo que esse filho teu precisa confessar diante de ti hoje. Não com vergonha, mas com coragem, porque a tua palavra em 1 João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoares e nos purificardes de toda injustiça. Hoje abrimos o coração de par em par. Hoje colocamos tudo sobre o teu altar. Pai, confesso que houve momentos de dúvida, momentos em que parecia que as tuas promessas não chegavam, momentos em que o peso das dívidas era tão grande que parecia impossível sair.
Confesso o cansaço, o medo, a ansiedade que rondou a mente nas noites de insônia. Mas hoje decido soltar tudo. Hoje decido não carregar mais o que nunca foi meu carregar. Senhor Jesus, te entrego cada número no vermelho. Te entrego cada dívida que tem nome e endereço. Te entrego as cobranças, as notificações, a pressão que vem de todos os lados. Coloco tudo aos teus pés, porque tu disseste em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Hoje venho cansado. Hoje venho com as mãos vazias, e recebo esse descanso que só tu podes dar. Agora presta atenção ao que estás sentindo agora mesmo, na sua casa, na sua mente, na sua alma. Isso que sente, essa pressão que não te deixa avançar, não vai se romper sozinha com o tempo. E enquanto não é enfrentada espiritualmente, esse ciclo se repete uma e outra vez. Por isso existe a corrente espiritual de 21 dias. Não é só um conteúdo, é um clamor diário, um guia com orações, salmos e passos proféticos para cortar bruxaria, inveja e correntes invisíveis que estão atacando o teu lar e a tua economia. Não é para todo mundo. É para quem já não aguenta mais. Se o teu coração está batendo forte agora, é porque Deus está te chamando. O primeiro comentário está lá por uma razão. Clica. Começa hoje. Porque o que você não enfrenta hoje pode destruir o seu amanhã. Pai, que cada pessoa que deu esse passo de fé hoje receba uma confirmação sobrenatural nos próximos dias. Que vejam com os próprios olhos como tu ages. Que cada dívida entregue nessa oração comece a se mover no âmbito espiritual. Que portas que estavam fechadas comecem a se abrir. Que pessoas cheguem com recursos inesperados. Que ligações de graça venham onde antes havia pressão. A tua palavra no Salmo 37, 25 diz: Fui jovem, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Senhor, isso é uma promessa, e hoje a tomamos para nós. Somos teus filhos. Não seremos desamparados. Não morreremos em dívida. Não terminaremos na vergonha, porque tu és o nosso provedor, e a tua fidelidade não tem fim. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Escreve nos comentários de qual estado você está ouvindo essa oração. Porque há uma corrente de intercessão poderosa se formando agora mesmo. Tem alguém orando do Maranhão, alguém do Paraná, alguém de São Paulo, alguém de Minas, alguém de fora do Brasil. E o Deus que ouve ouve a todos ao mesmo tempo. O teu comentário faz parte dessa corrente. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos à guerra. Não uma guerra de carne e sangue, como diz a palavra em Efésios 6:12, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas, contra hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Há forças que têm operado contra o teu lar, contra a tua economia, contra a tua família. E em nome de Jesus, hoje as confrontamos de frente. Declaro neste momento que nenhum malefício prospera contra a vida de quem está orando. Nenhuma bruxaria tem poder. Nenhuma inveja lançada tem acesso. Nenhuma maldição pronunciada em segredo tem autoridade. Porque está escrito em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E tu és servo dele, tu és filho dele, tu estás coberto. Pai, neste momento ato em nome de Jesus todo o espírito de pobreza que tenha sido enviado contra essa família. Ato o espírito de derrota que sussurra que nunca haverá saída. Ato o espírito de inveja que opera de fora, de pessoas próximas, de olhares que desejam o mal ao invés do bem. Lucas 10:19 diz que Jesus nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Hoje exercemos essa autoridade. Que o fogo de Deus cerque agora mesmo cada canto do teu lar. Que nenhum espírito imundo permaneça naquele espaço. Que o sangue de Jesus marque cada porta, cada janela, cada cômodo. Que a paz que excede todo entendimento, como diz Filipenses 4:7,
Guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Isso não é desejo. É declaração profética no Espírito. Se você está recebendo isso agora no seu coração, escreve nos comentários a palavra livre, porque há algo poderoso que acontece quando declaramos com a boca o que cremos no coração. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A sua declaração é um ato de guerra espiritual. A sua voz tem peso no âmbito invisível. Senhor, que cada corrente invisível que tem atado a prosperidade desse lar seja cortada agora mesmo. Que cada nó espiritual que impede o avanço seja desfeito pelo poder do Espírito Santo. Que a unção de Deus destrua todo jugo, como está escrito em Isaías 10:27. Não o esforço humano, não a estratégia do homem, mas a unção do Deus Todo-Poderoso fluindo sobre essa vida hoje. Declaramos que o inimigo terá que devolver tudo o que roubou, 7 vezes mais, como diz Provérbios 6:31. Cada ano perdido, cada temporada de escassez, cada oportunidade que pareceu fechar-se por causas invisíveis, o Senhor vai restaurar. Deus é justo. E a sua justiça não só perdoa, também restitui. Hoje é o dia da restituição. Hoje é o dia em que o ciclo se rompe. Cremos e declaramos em nome do poderoso Jesus. Senhor, agora viemos consagrar esse lar, esse espaço onde vive quem está orando, essa casa, esse apartamento, esse quarto, esse lugar que às vezes se sentiu pesado, oprimido, sem paz. Hoje o dedicamos a Ti. Hoje o marcamos com o sangue de Jesus. Hoje decretamos que nesse lar habitará a glória de Deus. O Salmo 91 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Senhor, queremos habitar nesse lugar. Não queremos viver a intempérie espiritual, expostos a todo vento de adversidade. Queremos estar cobertos por Ti, cobertos pela Tua presença, pela Tua paz, pela Tua autoridade. Que esse manto caia agora sobre quem está orando. Declaro que nenhuma praga chegará à Tua morada, que nenhum mal te sobrevirá, que os Teus anjos têm ordem de guardar-te em todos os Teus caminhos, como diz o Salmo 91:10-11. Que a proteção de Deus não é um símbolo religioso, é uma realidade viva, é um escudo ativo, é uma cobertura que opera agora mesmo sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre tudo o que te pertence. Pai, abençoa as entradas e as saídas desse lar. Deuteronômio 28:6 diz: Bendito serás na tua entrada e bendito na tua saída. Que essa bênção seja real e tangível. Que cada vez que alguém sair dessa casa vá coberto pelo teu favor. Que cada vez que retornar, volte com mais do que levou. Que o favor do Senhor seja como uma auréola visível sobre essa família. Há alguém orando pela família hoje? Se estás intercedendo pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus pais, escreve os nomes nos comentários. Há uma corrente de intercessão poderosa que está se levantando agora mesmo. As tuas palavras têm peso. A tua fé tem valor. E Deus ouve cada nome pronunciado em oração. Senhor, que nenhum espírito de divisão entre nesse lar. Que a discórdia não tenha porta. Que o amor, a paciência e a unidade sejam os alicerces dessa família. Que o diabo não encontre fresta por onde entrar para semear desconfiança ou amargura entre quem se ama. Que o cordão de 3 dobras que une essa família seja o próprio Espírito Santo. E esse cordão não se rompe facilmente, como diz Eclesiastes 4:12. Hoje essa casa é declarada território de Deus, não do inimigo, não da opressão, não do medo, mas do Senhor dos Exércitos. E onde o Senhor reina, há liberdade. Onde o Senhor habita, há provisão. Onde o Senhor é o centro, há paz que o mundo não pode dar nem tirar. Recebe isso agora mesmo. Recebe com fé. Recebe com gratidão. Em nome de Jesus. Agora vamos falar diretamente à provisão. Vamos chamar o que não é como se fosse, porque isso é o que a fé faz, como está escrito em Romanos 4:17. Deus chama as coisas que não são como se já fossem.
E nós, como filhos seus, temos essa mesma autoridade quando oramos de acordo com a sua vontade. Declaro neste momento que a escassez não é o teu destino, que a pobreza não é a tua herança, que a dívida não é a tua identidade, porque o próprio Jesus disse em João 10:10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra abundância no grego original significa mais do que o necessário, com transbordamento. Isso é o que Deus tem para ti, não o suficiente para sobreviver. Abundância. Pai, em nome de Jesus, abrimos os céus sobre as finanças de quem está orando agora mesmo. Malaquias 3:10 diz que se trouxermos os dízimos ao celeiro, se colocarmos Deus em primeiro lugar, tu abrirás as janelas dos céus e derramarás bênção até que não haja lugar suficiente. Senhor, cremos nessa promessa. A recebemos e declaramos que as comportas da bênção se abrem sobre essa vida hoje. Que venham recursos de lugares inesperados, que cheguem ligações com boas notícias, que se abram portas de emprego, de negócios, de oportunidades que pareciam fechadas, que pessoas que têm em seu coração ajudar sejam movidas pelo Espírito Santo a dar exatamente o que esse filho teu precisa. Que o favor de Deus antecipe cada necessidade e supra antes mesmo que a boca pronuncie. Senhor, cancela a dívida espiritual que tem operado como uma maldição geracional nessa família. Se houve votos não cumpridos, se houve dinheiro mal obtido em gerações passadas, se houve pactos com o mundo que abriram portas para a escassez, hoje os rompemos em nome de Jesus. O sangue de Cristo purifica e limpa toda a herança maldita. Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Hoje caminhamos nessa redenção. Declaro que cada real, cada centavo que sair das tuas mãos voltará multiplicado. Que o espírito de mentalidade de escassez seja substituído por uma mentalidade de reino. Que tu comeces a te ver como Deus te vê, como alguém capaz de prosperar, de criar, de gerar, de dar, de impactar. Porque Provérbios 10:22 diz: A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta tristeza com ela. Essa bênção vem sem culpa, sem armadilha, sem consequências amargas. É a bênção limpa do céu, derramada sobre uma vida que decidiu crer. Hoje tu decidiste crer. Hoje estás no lugar certo, orando as palavras certas, conectado ao Deus certo. E esse Deus não falha. Esse Deus não esquece. Esse Deus está agindo agora mesmo a teu favor. Crê nisso. Recebe. Declara. Em nome de Jesus. Senhor, agora oramos pela restauração, porque há coisas que foram roubadas. Há anos que o inimigo consumiu. Há temporadas de dor, de perda, de retrocesso que deixaram cicatrizes. Hoje não viemos apenas pedir que pares a hemorragia. Viemos pedir que devolvais tudo o que foi tirado, porque tu és o Deus da restauração completa. Joel 2:25 diz: Eu vos restituirei os anos que a lagarta, o gafanhoto, o pulgão e a larva comeram. Senhor, isso significa que nada se perde definitivamente nas tuas mãos. Que mesmo que pareça que o tempo foi embora, que os anos de juventude se gastaram em batalhas desnecessárias, que as oportunidades passaram sem ser aproveitadas, tu tens a capacidade sobrenatural de restaurar o que foi devorado. Declaro restauração sobre o tempo perdido em dívidas. Restauração sobre os anos de angústia financeira. Restauração sobre os relacionamentos que se quebraram por pressão econômica. Restauração sobre a saúde que se deteriorou pelo estresse das carências. Restauração sobre a alegria que foi roubada pela preocupação constante. O Senhor devolve tudo, e devolve com juros do céu. Se há alguém que está orando por um milagre financeiro urgente hoje, quero que escreva o seu nome nos comentários. Só o nome, porque essa oração vai se elevar especificamente por cada nome que aparecer ali. Deus não lida com multidões. Deus lida com pessoas. E o teu nome é conhecido no céu. A tua situação não é um número. É uma história que Deus está escrevendo com a própria mão. Pai, que quem te roubou seja exposto, que quem lançou maldição de inveja sobre os negócios
sobre o trabalho, sobre a família, seja detido pelos teus anjos. Que o que foi tomado seja devolvido conforme Provérbios 6:31, que diz que o ladrão restituirá 7 vezes. 7 vezes mais. Não na mesma medida. 7 vezes mais. Isso é justiça divina. E a justiça de Deus sempre prevalece. Senhor, que a vergonha seja substituída por honra. Que o luto seja substituído por alegria. Que o espírito angustiado seja substituído por manto de louvor. Como diz Isaías 61:3, Tu prometes dar aos aflitos de Sião glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Isso é o que declaramos hoje sobre essa vida. Não cinza, glória, não luto, alegria, não angústia, louvor. E essa alegria não depende de as circunstâncias já terem mudado. Essa alegria é uma decisão de fé. É a certeza de que Deus já agiu, mesmo que os olhos ainda não vejam. É crer que a resposta já saiu do céu e está a caminho do teu endereço. Recebe essa alegria agora mesmo. Deixa-a subir de dentro de ti, porque o Senhor já te restaurou. Em nome de Jesus. Chegamos ao momento mais poderoso dessa oração. Porque fé sem declaração é fé incompleta. Hoje vamos declarar juntos o que Deus já disse sobre a tua vida. Vamos colocar a boca de acordo com o céu. Vamos falar do âmbito do Espírito, não do que os olhos veem, nem do que o corpo sente. Declaro em nome de Jesus que o milagre está a caminho. Não chegará atrasado. Não se perderá no trajeto. Chegará no tempo perfeito de Deus, que não é tarde nem cedo, mas exato. Jeremias 29:11 diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse futuro é teu. Essa esperança é real. E esse plano já está ativo sobre a tua vida hoje. Romanos 8:28 diz que, a quem ama a Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Isso significa que mesmo o que saiu errado, mesmo as portas que se fecharam, mesmo as perdas que doeram, Deus as está trabalhando para o teu bem. Não há nada na tua história que esteja fora do controle de Deus. Nada. Absolutamente nada. E isso inclui as dívidas, inclui a crise, inclui o momento mais escuro que já viveste. Pai, que quem está escutando essa oração receba agora mesmo um sinal do teu amor. Que algo dentro dele se mova. Que uma paz sobrenatural inunde o coração. Que lágrimas de libertação corram se precisarem correr. Que uma certeza que não consegue explicar com palavras os encha da cabeça aos pés. Porque essa é a marca de que o Espírito Santo está agindo. E quando o Espírito Santo age, nada pode deter o que está chegando. Declaro que essa semana trará notícias novas. Que esse mês verás movimento onde havia estagnação. Que esse ano será um ano de volta, de regresso. Do que foi embora, voltando. Do que estava morto, ressuscitando. Porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode ressuscitar a tua situação financeira, o teu negócio, a tua família, a tua esperança. E esse poder habita em ti por meio do Espírito Santo, como diz Romanos 8:11. Hoje não és o mesmo que começou a ouvir essa oração. Algo mudou no âmbito espiritual. As correntes foram cortadas. A maldição foi anulada. A dívida foi apresentada diante do trono de Deus. E o Pai a recebeu, a ouviu, e já está agindo. Mesmo que ainda não vejas, já está agindo. Essa é a definição de fé em Hebreus 11:1. A certeza daquilo que se espera, a prova das coisas que não se veem. Então fecha os olhos por um momento. Respira e recebe. Recebe a paz. Recebe o milagre. Recebe a provisão. Recebe a liberdade. Tudo o que Deus tem para ti hoje, recebe agora mesmo sem condição, sem dúvida, sem limite. Porque Ele é grande, Ele é fiel, e o que prometeu, cumprirá. Em nome de Jesus, o milagre está a caminho. Crê, espera, é teu, e agora quero falar diretamente com você. Não com a multidão, com você.
Com quem está neste momento com o coração aberto, com as lágrimas na borda dos olhos, com uma necessidade que só Deus pode suprir. Quero te fazer uma pergunta profunda, uma pergunta que pode mudar eternamente o rumo da tua vida. Você já entregou a sua vida a Jesus? Não a uma religião, não a uma instituição, a Ele, a Jesus, ao único que salva, ao único que liberta, ao único que pode curar o que nenhum homem pode tocar. Porque hoje você entendeu algo importante. A batalha que trava não é só financeira, é espiritual. E as armas espirituais só funcionam para quem está do lado certo, para quem tem o Espírito de Deus habitando no interior. E isso só acontece quando se entrega a vida a Jesus de verdade, com o coração, com a vontade, com tudo o que és. Antes de terminar esse vídeo, quero que saibas que existe algo preparado para ti que vai muito além dessa oração de hoje. A corrente espiritual de 21 dias é exatamente isso. 21 dias de clamor diário, de salmos declarados, de guerra espiritual guiada, de orações específicas para cortar o que está atando o teu lar, a tua economia e a tua família. Não é para curiosos, é para quem está pronto para que a sua vida mude de verdade. O primeiro comentário tem tudo. Lê. Porque se chegaste até aqui, Deus já está falando contigo. Agora fecha os olhos, coloca a mão sobre o coração e repete comigo, do mais fundo do teu ser, com toda a fé que tens, mesmo que seja pequena, mesmo que estejas duvidando, mesmo que estejas chorando. Repete comigo, Senhor Jesus, hoje me rendo a Ti. Não tenho mais forças para lutar sozinho. Não tenho mais palavras para explicar o que sinto. Só sei que preciso de Ti. Preciso de Ti mais do que do ar que respiro. Mais do que da solução para as minhas dívidas. Mais do que de qualquer milagre material. Preciso de Ti. Hoje Te entrego a minha vida completa. Os meus erros, os meus pecados, os meus fracassos, as minhas noites de choro, os meus medos, as minhas dívidas, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Tudo é Teu. Faze em mim o que só Tu podes fazer. Limpa-me com o Teu sangue. Renova-me com o Teu Espírito. Escreve-me no livro da vida. Porque hoje creio com todo o meu coração que Tu morreste por mim, que ressuscitaste ao terceiro dia e que vives para sempre. Tu és o Senhor da minha vida. De hoje e para sempre. Já não sou o mesmo. Sou novo. Sou livre. Sou filho de Deus. Pai, recebe esse filho que acabou de se entregar a Ti. Recebe-o de braços abertos como o pai do filho pródigo em Lucas 15. Coloca nele o anel da autoridade. Veste-o com o manto da Tua graça. E que o céu inteiro se alegre hoje, porque uma vida foi ganha para o reino. Que o Espírito Santo o encha a partir de agora. Que a sua casa seja diferente. Que a sua economia seja diferente. Que a sua família seja diferente. Porque onde Jesus entra, tudo muda. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que orou hoje. Obrigado por cada ouvido que escutou. Obrigado por cada coração que se abriu. Tu és fiel. Tu és bom. E a Tua misericórdia é para sempre. Se esse vídeo tocou o teu coração hoje, se inscreve nesse canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa oração. Porque nunca se sabe quem está esperando exatamente essas palavras. E a próxima oração que vai aparecer na tela foi preparada especialmente para o que vem depois dessa. Não perde. Deus tem mais para ti. Amém.